E a gente está aqui hoje com dois convidados para falar sobre a vivência das pessoas trans no meio acadêmico. O nosso primeiro convidado é o Luca Gabriel, e eu não vou me estender muito falando porque eu vou deixar que eles se apresentem no momento da sua fala, tá bom? Então nós estamos aqui hoje com o Luca Gabriel e com o Thiago Pamplona. E a gente vai dar 20 minutos para cada um falar. E no final a gente abre para perguntas para o pessoal tirar as dúvidas, tá bom? Luca, pode começar? Claro, claro. Boa tarde, vocês estão me escutando? Sim, sim. Sim. Então, gente, boa tarde. Como vocês sabem, alguns viram aí, né? Meu nome é Luca Gabriel, eu tenho 22 anos e eu sou um homem trans. Eu vou começar falando um pouquinho da minha experiência individual, sobre como funcionou esse processo de descoberta da minha identidade, tá? Então, eu me entendi nessa condição há 2 anos, quando eu assisti uma série chamada O Mundo Sombrio de Sabrina, onde o personagem, que era Suzy Putnam, se identifica como Theo Putnam. E quando ele conta para o pai dele, né, nessa cena, eu chego a uma conclusão de que eu não poderia mais deixar de refletir sobre a minha identidade de gênero e sobre esse conflito a respeito da minha subjetividade, né? Então, obviamente, eu já havia me questionado em outros momentos a respeito, mas, tipicamente, eu sentia medo, medo de enfrentar tantas dificuldades, medo do abandono familiar, medo por eu achar apenas que era tudo uma confusão, né? Não era. Isso só se concretizou mesmo através de um processo de autoconhecimento que continua a acontecer. E depois de eu me entender trans, um novo processo se iniciou, que era a ansiedade em iniciar o processo de transição. Então, inicialmente, eu deveria ter feito um acompanhamento psicológico e médico para as transições, tanto social quanto hormonal, e foi me indicado, inclusive, que eu fizesse no ambulatório transexualizador, que a gente tem aqui em Belém, que funciona na Uridip, na Senador Lemos, mas já era mais de 2020, a pandemia do coronavírus atingia números cada vez maiores e o ambulatório não abria cadastro para novos pacientes. Então, eis que eu decido comprar testosterona e me aplicar de tempos em tempos, parando com essas aplicações em novembro de 2020. Mas aí, abrindo um pouco mais aqui a minha vida para vocês, me retomando ao mês anterior, né, de novembro, no caso, outubro de 2020, eu tive uma crise de urticária, que eu pensei que era uma alergia, mas depois de mais ou menos um mês e 2 semanas vivendo essa crise, tendo muito gasto com antialérgico, com e sem corticoide, com noites em claro por conta da ansiedade e também da doença, uma alergista me diagnosticou com urticária crônica espontânea, que é uma doença desencadeada também por um desequilíbrio hormonal, que no meu caso foi causado pelo uso da testosterona sem um acompanhamento médico. Então, eu fui literalmente aí obrigado a parar com as aplicações e eu tive uma regressão assim substancial em relação à mudança da minha voz e também a outras mudanças corporais, né? Então, isso afetou diretamente a minha autoestima, de forma que eu nem era mais lido pela sociedade como Luca Gabriel, mas sim como uma garota, e por muito tempo eu nem quis sair de casa. Mas aí a vida não parou, né? Então eu decidi seguir com ela. E eu faço agora o tratamento da urticária crônica espontânea, e nesse ano, ali próximo de junho, eu ingressei no ambulatório transexualizador da Uridip, mas eu ainda não iniciei a transição hormonal, e isso aos poucos foi, mas também está ainda deixando de ser um sofrimento para mim, principalmente depois de eu assistir uma mulher trans chamada Rebeca Gaia, num canal do YouTube, o Boteco Comunista, falando sobre como nós
pessoas trans somos conduzidas a buscar uma cisnormatividade dos nossos corpos. É como se, impositivamente, a gente tivesse que corresponder a esses padrões dos corpos de pessoas cis. Ou seja, se eu sou um homem trans, eu tenho obrigatoriamente que iniciar a transição e fazer as modificações necessárias para que o meu corpo siga um padrão menos odioso pela sociedade. E aí a gente percebe que existe uma necessidade urgente para que se atinja um grau de passabilidade para o meu corpo, para que ele não incomode a sociedade, para que eu também seja, a partir da minha aparência, validado enquanto homem. Então, quando a gente reflete sobre corpos trans, a gente tem que desmistificar alguns discursos que estão impregnados nas mentes das pessoas cis, também das pessoas trans, e que vão colaborar ainda mais para a perpetuação dessas violências, né, a essas pessoas que fazem parte dessa condição. Então, tendo por base um artigo da professora Diana da Silva Rodrigues, o nome dele é Muitos Corpos, Corpos Trans em um Estudo Comparativo, eu queria convidar vocês aqui a fazer uma reflexão, dividindo ela em 3 pontos. Então, eu vou falar aqui da condição de homem trans, mas isso serve para refletir sobre outros corpos transgêneros também, tá? Então, a gente pode dizer, primeiramente, que um homem trans não nasce no corpo de uma mulher, né? Para a gente compreender isso, a gente precisa entender que o gênero é algo construído a partir da cultura que tu és inserido. Então, nesse momento, a gente pode aqui retornar para o período de colonização das Américas, né, a colonização europeia que aconteceu. E depois desse encontro aqui, eu convido a vocês a irem lá no Google pesquisar um pouquinho sobre indígenas transgêneros. E aí vocês vão achar pesquisas que vão comprovar que haviam de 3 a 5 gêneros reconhecidos nas comunidades indígenas da América do Norte. Então, essas pessoas que alguns autores vão chamar de dois espíritos, mas que a gente pode chamar aqui de pessoas transgêneras, eram consideradas, a partir de algumas religiosidades indígenas, como pessoas com poderes dados pelas divindades, também como pessoas que curavam, como xamãs, e aqui no Brasil há apontamentos de que isso também era uma realidade. E aí é interessante aqui a gente frisar a necessidade de pesquisas que falem sobre essa realidade aqui no Brasil, né, em especial aqui na nossa região. Bom, a partir da colonização europeia, a gente entende que o binarismo de gênero, homem, mulher, é forçadamente imposto. A ideologia de gênero, veja só, começa aí, com o gênero sendo determinado pelo sexo e, por consequência, de sofrermos, né, com esses padrões sociais que se esperam de um homem ou de uma mulher serem obrigatoriamente vividos por todos os seres sociais. Então, aqui a gente chega a essa conclusão de que os gêneros, homem, mulher, não são verdades absolutas, né? Mas são, sim, posições que foram pré-determinadas pela cultura que foi imposta na colonização europeia. Um segundo ponto que eu gostaria de trazer para dialogar aqui com vocês é de que, muitas vezes, a gente descaracteriza a identidade trans e a gente põe ela no lugar de sentimento. Um exemplo disso, no artigo da professora Diana Rodrigues, numa crítica ao livro, eu não sei falar inglês, mas eu vou tentar aqui, Transition to Mother, trazendo a fala de uma personagem que vai dizer assim: nasci um garoto, mas no meu coração sempre fui uma menina. E aí a gente vai se questionar onde é que está o problema aí, né? Então a gente tem que entender que o sentimento é um estado ou uma reação do ser humano. E ele não vai contemplar o que significa ser trans, que é, na verdade, uma característica, uma parte da tua identidade, da tua essência, da tua subjetividade, daquilo que te faz ser um indivíduo que vai pertencer a um grupo. Então, a professora Diana, ela vai reformular essa frase, né? Dizendo que o mais adequado seria que essa personagem dissesse assim, que a identidade dela foi construída a partir de parâmetros femininos, apesar dela ser julgada e ser preparada para desempenhar um papel de menino perante a sociedade, né?
Então, eu também gostaria de trazer um terceiro ponto para a gente refletir, que principalmente foi, assim, eu vou melhorar o que eu estou dizendo aqui. Bom, em 2017 a gente teve uma novela na Globo, né, A Força do Querer, uma novela em horário nobre que muita gente assistiu, e alguns equívocos foram é, disseminados naquela novela, e um deles que eu trouxe aqui para a gente discutir é a de que uma pessoa trans nasce no corpo errado. Gente, uma pessoa trans não nasce no corpo errado. E aqui, fazendo das palavras da professora Diana as minhas, todos os indivíduos deveriam ter o direito de alterar os seus corpos para que melhor eles se sintam representados nas suas identidades. E isso não faz desse corpo errado. Afinal, essa pessoa ela vai permanecer no mesmo corpo, sabendo que nele vão acontecer essas alterações, né? Então, um sujeito trans que se identifica com um determinado gênero vai assumir isso. E as mudanças físicas que vão ali acontecer no corpo dele serão apenas modificações que vão colaborar para que esse sujeito se sinta contemplado com a autoimagem que vai melhor representar a identidade dele. Então, por que eu trouxe esses pontos, né, para a gente falar um pouquinho? É porque desmistificar esses pensamentos e da maneira que eles são reproduzidos na sociedade vão contribuir para que a gente amenize esses números. Que números são esses, né? Esses números são, na verdade, corpos trans. E aí, quando a gente fala de violência, a gente olha lá para os números, né, que foram divulgados pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, no ano de 2018, e aí lá a gente vai ver que 42% da população trans já tentou suicídio, e o relatório, cujo título é Transsexualidades e Saúde Pública no Brasil, do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT, Departamento de Antropologia e também de Arqueologia da Universidade Federal de Minas Gerais, revelou para a gente que 85,7% dos homens trans já pensaram ou já tentaram suicídio. E aí o que isso significa, né? A ANTRA vai complementar essa pesquisa para a gente, dizendo que esses dados não devem ser atrelados à condição de uma pessoa ser trans, mas sim porque a gente deve levar em consideração também as condições que essa pessoa trans está inserida. Então, os aspectos sociais, econômicos, o apoio familiar, transtornos mentais, e para além de tudo isso, né, a transfobia no meio social que essa pessoa trans vai ver. Então, no dossiê de 2020 da ANTRA, também sobre assassinatos agora, a gente tem um número de 175 mortes de mulheres travestis ou transexuais no Brasil. Então, o que esse dado quer dizer para a gente, né? O que a gente pode pensar sobre isso? A marginalização, a exclusão, a precarização sofrida pela população trans coloca essas pessoas no lugar crítico de vulnerabilidade social. A gente pode aqui elencar elementos que vão contribuir para a morte desses indivíduos, como a exclusão social, a exclusão familiar, que vão causar um impacto profundo na vida dessa pessoa trans, afetando não apenas a autoestima dela, mas o bem-estar, a saúde mental e ainda as suas próprias condições, né, econômicas, educacionais, cidadãs, habitacionais, as políticas institucionais também. Então, para compreender melhor essa violência sofrida pelas pessoas trans enquanto cidadãs, enquanto sujeitos que integram a sociedade, que necessitam de políticas públicas, é necessário que a gente entenda o Estado, bem como esse sistema capitalista neoliberal, sendo formulados a partir do pensamento eurocêntrico, que é também baseado no patriarcalismo, no machismo estrutural, na racialização de pessoas não brancas e, por fim, na luta de classes, né? Então, aqui eu selecionei uma fala dos autores Carla Garcia, Fabiano da Silva e Marcelo Sanches, do artigo Capitalismo e Razão Neoliberal, Ódio Colonial e Extermínio de Travestis e Transsexual no Brasil. E eu acho que esse trecho contempla bem a realidade desse sistema e como ele vai
reverberar na realidade trans, tá? Então, lá vai dizer assim: o ódio à diferença é a marca histórica das várias etapas do capitalismo que se utiliza de subsídios raciais, de gênero, de classe, por meio das suas instituições, que vão se reconfigurando à medida da complexidade social, pois para que se estabeleça em qualquer território, é preciso que se alcance o maior nível possível de homogeneidade. Então, nesse artigo, também os autores citam Foucault e eles colocam uma fala dele assim: o controle da sociedade sobre os indivíduos não se opera simplesmente pela consciência ou pela ideologia, mas começa no corpo, com o corpo. Ou seja, aí o que esses autores e também o que o Foucault estão afirmando é que esse Estado e também esse sistema capitalista baseado no neoliberalismo não tem interesse em apenas colonizar mentes, mas em dominar, em selecionar corpos que serão admitidos pela sociedade. E, obviamente, a única admissão de família possível aí é a família nuclear, reprodutora e branca, né? Então, assim, a gente tem um sistema que se utiliza do colonialismo e da homogeneidade de corpos e de identidades, significando que o capitalismo neoliberal é como um prédio sustentado por vigas, que a gente pode dizer que são o colonialismo, e com ele também os sistemas de opressão, né, como o racismo, a opressão de gênero, de sexualidade e muitas outras. Então, para a humanização, para a emancipação da comunidade trans e derrota desse sistema de opressões, há necessidade aqui da gente falar da superação do capitalismo. E nesse artigo, né, sobre o capitalismo e a razão neoliberal, a gente vai ver também que as experiências socialistas mundiais são colocadas lá como revoluções que não conseguiram integrar e abarcar a luta contra a opressão de gênero. Mas aí eu trago aqui não somente uma necessidade de revolução socialista, mas de uma revolução ecossocialista popular que leve em consideração e que abra caminhos para a ruptura com a opressão de gênero, onde a gente construa estruturas sociais que vão pautar a diversidade dos corpos, bem como a de pessoas que são humanizadas e também que são humanizadoras. Então, afirma aqui a importância de a gente também não esperar uma ruptura com esse sistema atual, mas sim de a gente construir meios de minimizar essa opressão sofrida, né, pela comunidade T. Então, a gente pode pensar em algumas políticas públicas, em especial no que se refere ao direito à cidadania, à saúde, à educação, que já estão sendo movidas com muita luta, né? Mas aí aqui eu gostaria de ressaltar a necessidade de políticas públicas que tratem do ingresso de pessoas trans no ensino superior, por meio de cotas específicas para a comunidade trans, né? Então, compreendendo também que ações nesse sentido já foram pensadas e já foram levantadas na Universidade Federal do Ceará, também na Universidade Federal da Bahia, mas, infelizmente, né, com o governo que a gente tem, foi barrada, e a justificativa, é claro, foi a alegação de que todas as pessoas participantes da sociedade deveriam ingressar na universidade pelo seu próprio mérito, né? Bom, não preciso me alongar aqui falando de meritocracia. Eu apenas quero dizer, obviamente, que não funciona num país onde a educação pública sofre ataques com projetos como Escola Sem Partido, como essa reforma que a gente pode chamar de deforma do ensino médio. E, assim, gente, falando um pouco da minha experiência aqui na universidade, né? Quando eu ingresso na universidade, eu ainda não compreendia a minha identidade e após a pandemia, né? Eu passei por esse processo de compreender a minha identidade enquanto homem trans e eu tive algumas experiências ali no ensino remoto, principalmente com o nome social. Então, a Universidade do Estado do Pará tem uma política que ampara as pessoas trans quando essa pessoa busca ser tratada pelo nome social. Então, esse nome vai aparecer na lista de frequência, no sistema operacional de notas, e
além disso, o que eu percebi ali é que a equipe de suporte também da UEPA me auxiliou muito para que eu, por exemplo, mudasse o nome de usuário do e-mail institucional para o meu nome de fato, né? Então, assim, eu acredito também que por estar num curso de humanas, onde os professores costumam discutir questões de gênero, que são atravessados por ela, né, em suas disciplinas, eu não tive quase nenhuma experiência assim onde algum professor não desrespeitou meu nome social, por exemplo. A minha maior dificuldade atualmente é não conseguir me formar junto com a minha turma, porque o nome do meu diploma seria o de certidão, né? Não o qual eu me identifico. Então, eu estou na luta aí para fazer a retificação do nome civil, para fazer a retificação do gênero também na certidão. E, através da Defensoria Pública, eu poder fazer a colação de grau através de uma formatura especial. Então, assim, gente, a minha fala foi bem curtinha mesmo, mas eu gostaria de dizer, antes de qualquer coisa, que reprimir a nossa identidade é adoecedor, é como esmagar alguém pelo simples fato dessa pessoa estar viva. E assim, é por uma luta decolonial, anticapitalista e também transsocialista que a comunidade trans deve persistir na sua existência. Então, também eu gostaria de agradecer ao Laciges pelo convite, às mediadoras, em especial a Isabela, e também ao próximo palestrante, que vai dar continuidade a esse momento de diálogo, né? E também de construções. Então, é isso, gente. Obrigada, tá? A gente que agradece, Luca, pela participação, pela colaboração aqui com a Roda de Vivências, tá bom? E agora a gente vai passar a fala para o Tiago. Alô? Dá para escutar bem? Dá sim. Sim. Beleza. Só um momento, só organizar aqui a tela que eu... Foi. Rapidinho. Pronto. Oi, gente, boa tarde. Eu me chamo Thiago, eu tenho 24 anos, né? Eu tô quase me formando em psicologia. Faltam algumas coisas, mas ao mesmo tempo parece que falta muita coisa. Tô no 10º semestre, e eu vim falar um pouco sobre a minha experiência, né, no processo de me reconhecer enquanto uma pessoa transmasculina. Algumas coisas que eu pude vivenciar durante a graduação sendo uma pessoa trans. E também tentar trazer algumas reflexões referentes a isso, né, referentes às nossas vivências. Principalmente, né, eu posso falar por mim, apesar de de estudar sobre vivências, ainda assim não tem como universalizar as vivências, né, de pessoas trans. E é isso, né? Eu vou começar falando um pouco sobre como foi o meu processo, né? E eu entrei na graduação sem pensar muito sobre isso, né? Eu entrei ainda como ainda achando que eu era uma menina e tudo mais. E tinha na minha turma entrou junto comigo, né, um amigo meu, né, que é o Diego. E ele era uma pessoa, ele é, quando eu falo passado, tenho mania de falar tudo no passado. Ele é uma pessoa trans, né? Ele é um homem trans e assim, naquela época eu não entendia muito bem, eu não conhecia, na verdade, muito assim, não fazia parte da minha realidade. Eu não conhecia basicamente quase nenhuma pessoa trans. E eu via ele, só que, né, ele tava com o nome, né, pelo nome social, que a gente consegue colocar na UFPA, e eu agora fiquei sabendo também que é o EPA, pelo Luca, né, eu fiquei sabendo que também tem o mesmo processo de colocar o nome social.
Só que eu via ele, eu não conseguia me aproximar e tudo mais, trocar ideia, e, enfim, eu ficava no meu mundinho. Só que me chamava muito a atenção e ele compartilhava muito coisas de pessoas trans de vez em quando, assim. E eu ficava, tipo, fixado com aquilo, sabe? Eu via pelas redes sociais, eu não conseguia deixar de lado, mas eu não, em nenhum momento, assim, nesse primeiro momento, eu parava e me questionava sobre gênero, sobre o meu gênero. Eu só achava, tipo, muito legal. Eu ficava, tipo assim, cara, que massa, como que incrível, eu quero saber mais sobre. Até o momento que eu comecei a cortar o cabelo mais curto e mais curto, e até o momento que algumas pessoas nas ruas assim, que eu andava, que não me conheciam, me confundiam com um garoto e me tratavam no masculino. E aí, quando isso começou a acontecer, eu fiquei assim, caramba, que legal, que sensação incrível. E eu ficava, tipo, animado, assim, caramba, nossa, então quer dizer que eu tô causando essa confusão na cabeça das pessoas e tal. E aí começou a transbordar para outros âmbitos da minha vida, assim, sabe? De eu querer também que outras pessoas que inclusive me conhecem fizessem a mesma coisa. Até o momento que eu fui conversar com esse meu amigo, né? E eu falei para ele assim, olha, tem dias assim que eu, né, como eu não entendia muito bem, eu falava assim que eu quero sair assim que nem um garoto, assim, que as pessoas me entendam como um garoto, que elas falem comigo, tratem comigo no masculino. E só que eu ainda estou confuso, porque não é como se eu não gostasse de ser quem eu sou, sabe? Tipo, essa confusão, assim, de primeira. E aí, na época eu não entendia muito bem, assim, sabe? Eu pensava assim, poxa, se eu quero uma coisa, por que que eu ainda continuo querendo outra também ao mesmo tempo? Tipo, sem rejeitar, sabe, quem eu era. E, e aí, tipo, ele falou assim que eu podia ser quem eu quisesse, sabe? Independente de qualquer coisa. E aí a gente conversou um pouco sobre isso, mas nada muito, sabe, muito específico. A gente não entrou muito no assunto. Aí, passado o tempo, né, eu começou a ficar muito vivo na minha cabeça isso. Eu cheguei com meus amigos e falei assim, ó, gente, é o seguinte, me chamem por esse, falei assim, vou fazer um experimento social, me chamem por esse nome, me tratem no masculino daqui para frente, porque eu quero testar uma coisa. E aí fizeram isso, e aí eu fui ficando animado, e foi incrível como o fato das pessoas, digamos assim, começarem a olhar para mim de um jeito diferente, me tratarem de um jeito diferente daquele que eu me sinto confortável, já mudou muita coisa na minha vida, sabe? Antes eu era uma pessoa extremamente tímida, assim, eu tinha uma autoestima, assim, muito duvidosa, sabe? Eu não conseguia muito bem conversar com as pessoas, não sei, parecia que eu queria me esconder de todo mundo, ao mesmo tempo que eu era uma pessoa que gostava muito de estar no meio das pessoas, sabe? Só que aí, conforme isso foi, né, foi acontecendo esse processo de reconhecer, no processo de transição, isso foi mudando. Eu fui, digamos assim, me mostrando mais para o mundo, sabe? E aí, a partir disso, né, dessa rede de apoio que me acolheu e falou assim, é o seguinte, tudo bem, eu vou fazer do jeito que tu quer, se é isso, né? Porque falar sobre esse processo, assim, é interessante, né, pensar. O primeiro grupo de amigos que eu cheguei e falei isso, eles não conheciam nenhuma pessoa trans. Então, assim, pra mim era tipo, eu não ficava muito na ansiedade de. Não conviviam, na verdade, né? Pode ser que eles conheciam. Eu ficava muito na ansiedade, tipo assim, será que eles vão entender o porquê disso e tudo mais? A gente tem um pouco de medo, né? E aí foi, tipo, incrível pra mim eles entrarem naquele tempo nessa de, tipo assim, galera, eu vou testar uma coisa aqui, bora lá testar e ver se funciona. E eles, beleza, então vamos lá. E aí foi ficando mais vivo na minha cabeça, tipo, um estado, uma coisa que eu não conseguia voltar mais. Que era, tipo, não ser mais reconhecido do jeito que eu queria, entendeu? Começou com algo que eu não tava botando muita fé e depois foi ficando cada vez mais real e foi me dando medo, muito medo. Eu tava numa graduação, eu ainda tô nela, e eu tava, eu acho que lá por volta do quarto semestre, por aí, foi em 2018.
E eu ficava, cara, e agora como é que vai ser a minha vida? Porque eu começava a entender que não seria fácil, não é fácil, né? Ser uma pessoa trans no mundo que a gente vive. E aí eu ficava pensando muito nisso, muito na minha carreira profissional, na minha carreira acadêmica, se eu ia conseguir me formar, se a minha mãe não ia me expulsar de casa, como é que seria a reação dela e tudo mais. E aí, nessa época, assim, ter o apoio dos meus amigos foi muito importante, né? E também ver que os professores, foi incrível uma vez que eu tinha contado só para meus amigos. E iniciou um outro semestre. Nesse outro semestre, eu já não queria que me chamasse, né, pelo meu nome de registro, eu queria ser reconhecido enquanto quem eu sou e o meu nome mesmo. E aí estava acontecendo uma semana do calor e eu estava participando e de repente uma professora, que foi professora minha no semestre passado, falou assim, eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, mas eu fiquei sabendo que agora você se chama Thiago. Mano, eu fiquei tipo assim, como assim? Ela falou assim, eu estou muito feliz por tu ter conseguido se encontrar, qualquer coisa fala comigo, e se precisar de ajuda para alguma coisa, mas eu estou muito feliz por ti, e eu fiquei, quem foi que falou, sabe? Tipo, quem foi que falou para essa professora, porque eu não tenho nenhuma rede social, nem nada. E aí, foi muito importante essa professora, porque eu sempre fui um aluno muito, digamos assim, muito nerdzinho, sabe? Participava de aula e tudo mais, só que nesse semestre que entrou, eu comecei a ficar muito acuado. E muito, tipo, sabe, não queria estudar, eu entrava na sala, já queria dormir, e ela percebeu essa diferença de comportamento, e ela chegou comigo e perguntou assim, o que foi que aconteceu? É, tá tudo bem? Porque, sabe, tu mudou e tal. Ela é uma professora, né, importante salientar, ela é uma professora de educação inclusiva e também de psicologia educacional, então ela sacou na sala de aula mudança de comportamento. Eu imagino que ela tem um olhar muito aguçado para isso. E aí, nessa época, eu estava passando por grandes problemas em casa pelo fato de eu ser uma pessoa trans. Porque no início, a minha mãe via minhas mudanças, né? Assim, de roupa, cabelo e tudo mais, mas até aí, tudo bem para ela, entendeu? Só que as mudanças foram ficando mais fortes, eu fui querendo outras coisas, foi rolando cada vez mais atrito, até o momento que hoje em dia a gente se entende melhor, mas naquela época era um atrito assim muito acirrado e achava que a qualquer momento ela ia me expulsar de casa. E eu fiquei, tipo, com muita ansiedade, eu fiquei deprimido, eu chorava, era horrível, não conseguia estudar. Então, e aí eu falei para a professora, eu falei, eu tô quase sendo expulso de casa. E é por isso que eu não consigo estudar direito. E aí ela falou para mim assim, ó, qualquer coisa que tu precisar, se precisar de um trabalho, entregar depois, alguma ajuda, alguma forma diferente de tu entregar e conseguir a nota, tu fala comigo que a gente vai dar um jeito e tudo mais, mas qualquer coisa também fora disso você pode conversar comigo. E aí, tipo, aquilo pra mim foi incrível, sabe? Tipo, não sumiu com a minha ansiedade, mas amenizou um pouco de perceber que existia uma rede de apoio dentro da instituição que eu estava. Acredito que muito pelo fato de ser um curso de psicologia, né, e a professora tem um olhar aguçado para isso, para essas vivências, né, em sala de aula, e saber que o sujeito, quando ele está em sala de aula, ele não está ali só como um aluno, como universitário que tem que dar conta de tudo, entregar trabalho e tal, como se ele só vivesse para aquilo e tivesse superpoderes para conseguir fazer todas as áreas da vida dele e acadêmica ir super bem, sabe? E falar isso é importante porque não vemos muitas pessoas trans na universidade, muito pela questão de, por exemplo, de vulnerabilidade, né, como o Lucas já comentou, né? E durante o processo de se descobrir, né, uma pessoa trans na universidade também requer que a gente tenha uma rede de apoio, né? Isso é super importante, eu acho que para qualquer pessoa, e dependendo também do contexto que essa pessoa vive. Se é uma pessoa pobre, se tem condições de se manter na universidade, se está passando por algum tipo de violência, tudo isso interfere para que essa pessoa consiga concluir, né, a graduação, consiga concluir a escolaridade, né, o ensino médio. E, e é importante falar isso e ver pessoas trans falando sobre como
muitas vezes é puxado, é puxado conseguir dar conta de tudo e também, mesmo, porque no mesmo momento em que uma pessoa trans está tentando entender o que se passa com ela, de quem eu sou, também de entender como é, de reconhecer um novo corpo com uma nova identidade, porque a forma como eu vejo meu corpo hoje em dia não é a mesma forma que eu vejo meu corpo antes da transição, por exemplo. Sabe? Foi um processo para mim entender como o meu corpo funciona. Outro ponto também que eu comentei antes foi a questão da confusão, né, que eu ficava como é que eu posso querer ser um homem trans se eu gosto de ser quem eu sou, tipo, do meu corpo, de como ele é, e eu não odeio meu nome, eu não tenho nenhum desconforto assim, eu só quero aquilo porque eu acho que aquilo ali funciona melhor para mim e vai me deixar muito mais feliz. E é uma discussão importante porque as pessoas acham que para ser uma pessoa trans você tem que ter uma disforia, você tem que estar desconfortável com o seu corpo. Aquela ideia de que ser trans é ter uma incongruência de gênero da qual você nasceu e foi intitulado, né? Foi dado socialmente um gênero para ti de acordo com o teu órgão genital. E existe uma incongruência, existe uma disforia, e no curso de psicologia é importante a gente discutir essas questões também, assim como em outras áreas profissionais, como na sociedade como um todo. Porque, né, falando agora especificamente assim, de uma área mais de psicologia, psiquiatria, né, a transgeneridade ela é classificada no CID e no DSM como uma patologia, né? Tipo, são sujeitos que estão marginalizados de alguma forma, né? Que é aquele corpo que é patologizado, é aquele sujeito que está com uma disforia, uma inconformidade de gênero, e que de alguma forma ele tem que ser tratado, né? Isso interfere em muitas áreas de uma pessoa trans, né? Uma patologia ser patologizado interfere em muitas áreas da vida de um sujeito. Porque a sociedade te enxerga de uma forma diferente, da qual não abrange muitas vezes a tua vivência. Ter ali diagnósticos dizendo sintomas e aquilo enquadrar num sujeito e isso resume a vida dele, isso vai dizer quem ele é, não é por aí que funciona, né, a subjetividade. E aí, muito do que vai interferir nisso é, por exemplo, se uma pessoa trans quer fazer uma mastectomia, ela tem que conseguir um laudo médico dizendo que ela tem uma patologia, que essa patologia está descrita por um psiquiatra para poder ela ter o direito a fazer a cirurgia. Né? E aí a gente vê que eu tenho que concordar com um sistema, né, esses normativos de que eu sou uma pessoa que estou com algum tipo de distúrbio, né, que estou com algum tipo de transtorno, para poder conseguir um acesso à saúde, sabe? Um acesso para me sentir bem com o meu corpo, por exemplo. Né? E outro ponto que eu queria discutir também é sobre, por exemplo, a questão de saúde de pessoas trans, né? Um tempo atrás, eu sou uma pessoa trans que está em tratamento hormonal já faz um ano, e me veio questionamento, assim, de que hoje em dia eu sou lido socialmente como um homem cis. Quem não me conhece, olha para mim, conversa comigo, tem uma ideia de que eu sou cis, sabe? Tem essa passabilidade, e eu acho isso horrível. Horrível, eu não suporto. E é complicado porque, por exemplo, eu consegui um emprego em um determinado lugar e me veio questionamento sobre se um dia eu engravidasse e eu precisasse de uma licença, e eu chegasse e falasse, se tivesse todos os documentos retificados, o gênero, o nome, tudo, e chegasse e falasse, só o seguinte, eu engravidei, e agora eu preciso de uma licença maternidade, que no caso é paternidade, só que dentro das normas de quem gesta a criança, né? E daí eu fiquei pensando nisso, e aí? Será que a lei vai me amparar, né, nesse impasse? Como é que as pessoas vão reagir no meu trabalho? Para além disso, né, o meu plano de saúde ele vai me dar o direito a fazer o meu parto sem grandes problemas? Eu acho que não.
Então, eu vou ter que lutar mais um pouco ainda para ter o acesso à saúde que eu mereço e que todo mundo merece ter, sabe? E aí que vem a importância da gente também, dentro disso, falar sobre saúde, mas incluir tudo, todos os corpos e todas as formas de existir, sabe? Porque, por exemplo, falar sobre câncer no útero não diz respeito só a mulheres cisgêneros, sabe? Falar sobre várias coisas de saúde não diz respeito a um determinado jeito, diz respeito a pessoas que têm aqueles órgãos e têm aquele corpo e ela precisa cuidar daquilo, entendeu? E outra coisa que eu ia comentar é sobre os diferentes, né, atravessamentos e também a importância de ter uma rede de apoio, né? No meu curso, no meu percurso durante a graduação, eu não tive grandes problemas, né, em relação à minha transição, porque acredito, né, como o Luca, por estar em um curso de humanas, por estar no meio de um local onde as pessoas discutem, mesmo que pouco, bem pouco, mas discutem de alguma forma isso, por um meio que onde as pessoas entendem subjetivação de uma maneira diferente e sobre aquilo que é instituído na sociedade, sobre subjetividades contemporâneas e outros tipos de subjetividades. A gente lê pra caramba sobre várias coisas nesse sentido. E eu acredito que por conta disso eu não tenha passado por um sofrimento, mas antes, por um sofrimento assim, referente à minha vivência enquanto uma pessoa trans. Mas eu fico me questionando se eu estivesse no curso de exatas e se eu estivesse num curso assim, sabe, que as pessoas nem pensam, nem passam por trás, assim, elas pensarem em corpos e em vivências diferentes da cis-heteronormatividade, sabe? Eu ia ser olhado de jeito diferente, com certeza, eu imagino que sim. Tratado pelos professores de maneira diferente, poderia até, digamos assim, estar bem atrás daqueles que estão enquadrados dentro do que é esperado pela sociedade, né? E é importante, né, falar sobre, por exemplo, a formação de profissionais que discutem isso, sabe? Que levam para a sua profissão esse olhar mais abrangente, né, dos sujeitos. Não só como uma pessoa trans, mas como uma pessoa preta, pessoas indígenas. E, e eu acho importante a gente fazer esses passinhos de formiga, né? De trabalho de formiga, de conversar sobre com os nossos amigos, conversar se você está inserido nesse meio, né, da comunidade LGBT, se você tem ciência das discussões e você vê alguém do seu lado, sei lá, no seu ambiente de trabalho, reproduzindo discursos, sendo transfóbico, bifóbico, lesbofóbico, o que seja, eu acho que existe um compromisso social de que se você almeja de alguma forma reduzir as violências que vivemos, falar, sabe, se impor, mesmo que você não seja, sei lá, o grande entendedor do assunto, mas você entende que alguma coisa de não reproduz e reforça discursos que vão contribuir para violências dos nossos corpos, das nossas vivências, nos espaços, chega lá e bota a banca, entendeu? Porque eu acho que é só dessa forma que, aos poucos, a gente vai construindo espaços mais seguros para vivermos, sabe? Por exemplo, eu tenho uma passabilidade e, de certa forma, eu tô um tanto menos vulnerável a sofrer violências. Ainda assim, estou vulnerável a sofrer violências, mas numa incidência menor. Enquanto tem pessoas trans que não almejam, por exemplo, a harmonização, estão, assim, totalmente ok, né, em ser assim, e é isso. Mas a sociedade te olha de um jeito diferente e se ela puder tentar te tirar do meio, né, te marginalizar, ela vai fazer isso. Porque, por exemplo, vemos isso na questão de patologização dos nossos corpos, né? A questão, por exemplo, de que antigamente, né, o surgimento dos manicômios, por exemplo,
veio a partir de uma perspectiva de que aquelas pessoas que apresentavam um risco social, que estavam ali perturbando o bem-estar social, deveriam ir para o manicômio. Não para um tratamento psicológico adequado, visando que aquela pessoa melhore de saúde mental e que ela volte para a sociedade mais saudável, né, nesse sentido de, enfim, o que é saúde e tudo mais, mas tentando não ir para muito longe. Mas naquela época pensava muito sobre tirar essas pessoas da sociedade e colocar em um lugar super longe, onde elas não vão perturbar aquilo que deve ser na sociedade, entendeu? E aí as patologias nascem disso, e de enquadrar o sujeito e isolar ele e colocar ele em algum âmbito, naquela época não visando o tratamento, mas visando a segregação, a marginalização. Hoje em dia ocorrem grandes embates assim contra esse tipo de conduta, e ver que muito, por exemplo, de subjetividades que são enquadradas como patologias e não deveriam estar ali, também deve ser questionado, sabe? E, por exemplo, ter as vivências de pessoas transgêneros como uma patologia de personalidade, né? Como se tivesse um transtorno de personalidade, de identidade, como está no DSM, com uma disforia de gênero, e tem esses sintomas e tudo mais. O que de fato é sintomático? Sintomático, na verdade, é a transfobia dos outros, não é a forma como eu vivo, sabe? Não é a forma como eu reconheço, e isso é muito do que o Ocidente, né, muito do que nasceu na Europa, assim, que acaba, por exemplo, aqui onde vivemos, né, no Brasil, acaba vindo para cá, né, e isso de homem e mulher, de se é homem tem que ter determinados comportamentos, outro tipo de sofrimento que eu passei durante o meu processo também, descobrir a minha identidade, foi de que eu achava que eu deveria ser o machão, entendeu? Só que eu sou muito boiolinha, assim, pode dizer. E eu me prendia muito isso, sabe? Nisso, assim. De que eu deveria falar mais grosso, de que eu não deveria, tipo, andar muito, me mexendo muito, que eu deveria, basicamente, quase igual um robozinho. E que eu, sabe, tinha que ter uma cara fechada, para assim, quando as pessoas olharem para mim, elas falam, ok, é um homem, sabe? É um menino. E depois eu fui questionando dentro do meu processo de me descobrir uma pessoa trans, de descobrir quem de fato eu sou e também questionar as masculinidades que são impostas também nos nossos corpos, sabe? Porque para além de se descobrir uma pessoa trans, você também tem que entender os processos de, como posso falar, os processos de eu perdi a palavra. Os processos que vêm, né, enfim, vocês entenderam mais ou menos, de impor um poder referente ao seu corpo, a forma como você se comporta, como você deve se vestir, como você deve falar, como você deve sentar, andar, gesticular, a forma como você deve pentear o seu cabelo. E isso também é uma forma de violência dentro da qual vivemos. E eu vejo que isso é tão forte pra gente, porque somos cobrados a ter determinados comportamentos, como, por exemplo, assim, como assim você... Outra coisa que acontece é confundir identidade de gênero com sexualidade. Como assim você é um homem trans, mas também gosta de homens? Aí eu fico assim, tipo, qual é? Você ainda não sacou que quem eu sou é diferente de quem eu gosto? E, tipo assim, aqueles comentários de tipo assim, mas aí é uma pessoa trans que acaba transicionou e ainda pega o gênero da qual ela podia pegar antes, sabe? Por que não vai pegar sua mulher? E fica ainda também nessa questão de binariedade também, no sentido de como só existisse homem e mulher no mundo, sabe? E sabendo que não é bem assim. E, enfim, eu tenho mais alguma coisa para falar? Eu acho que não. Eu acho que não, eu acho que é isso. Uma coisa que eu ia falar também é que uma coisa que eu senti falta muito na graduação são referências, né, de pessoas trans dentro da universidade, sabe? Eu senti muita falta disso porque o meu ciclo social é imenso de pessoas cis.
imenso, assim. Quando eu entrei na graduação, eu via pessoas brancas para tudo quanto é lado. Ainda é assim, pessoas brancas para tudo quanto é lado. Eu já me sentia, né, ali meio deslocado. E depois de um tempo eu descobri assim, cara, eu quase não conheço pessoas trans dentro da universidade. Eu tô, tipo, aqui discutindo sobre coisas, mas eu não vejo quase, sabe? Tipo, no meu círculo social não tem. E isso é sintomático, né? Tipo, onde é que estão essas pessoas? Quais são os problemas sociais que estão impedindo essas pessoas de chegarem à universidade, né? E também o processo de cada um que dentro da universidade acaba também se encontrando ali, né? Se descobrindo trans. E, tipo, como é que estão essas pessoas? Elas têm rede de apoio? Elas têm com quem conversar? Porque uma coisa é você conversar com o seu amigo que é cis. Outra coisa é você conversar com alguém que passou similarmente pelo mesmo processo que tu e, sabe, tu se sentir realmente escutado, sabe? Isso faz total diferença pra gente, total diferença. Porque dentro da universidade não somos só universitários, somos pessoas que vivem diversas coisas na nossa vida e, que isso interfere no nosso percurso acadêmico. E eu acredito que a gente deva discutir muito isso quando falamos de saúde mental e universidade, sabe? Não é só sofrer por entregar um prazo, não é só isso. O fato de eu não entregar um trabalho, o fato de eu evadir da faculdade não quer dizer que eu não sou nada na vida ou que eu, por algum motivo, não quis terminar. Existem coisas que atravessam a gente que impedem de chegar onde queremos chegar e que devemos olhar para isso com mais calma. Assim. E é isso. Eu acho que eu falei demais, eu não contei. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Perfeito. Então, assim, gente, a gente viu que os convidados fizeram colocações excelentes e muito ricas para a gente poder abrir um debate. E, assim, eu vou deixar agora aberto para quem quiser fazer uma colocação, para quem quiser fazer uma pergunta. Então, vocês podem apertar na mãozinha que tem aqui, tá bom? Eu vou anotando o nome de vocês e vou passando a fala para quem quiser perguntar algo. E depois, se os convidados quiserem responder ou então falar mais alguma coisinha, eu vou deixar em aberto aqui, tá bom? Pode falar, Fernanda. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Fernanda Barreto. Eu estou fazendo parte da Liga como uma das orientadoras. Eu sou graduada em Serviço Social, mas atualmente eu estou também fazendo uma graduação em Pedagogia. E, assim, muito obrigada pela fala, né, do Lucas, do Tiago. E eu gostaria de saber do Lucas, né, a questão assim, da vivência dele, né, no curso de pedagogia, as questões escolares, que a gente sabe que a pedagogia ela não está ligada somente ao âmbito, né, da escola, mas para além dos muros também. E eu pesquisei aqui, tem uma professora, a Meg Hayara, da UFPR, que ela é a primeira doutora negra em educação, e eu já escutei algumas palestras dela, rodas de conversa. Eu queria saber assim, dessa vivência, né, na UEPA em relação ao curso, à graduação, que tem muitas coisas a serem desmistificadas, né, das pessoas pensarem que a pedagogia às vezes é só estar ligada a crianças, enfim. E para o Thiago também, agradecer a fala dele, compartilhar, né, da vivência. E assim, eu ia até comentar no chat que desde a aula passada que a gente teve, eu percebi que ele tem esse orgulho, né, de falar essa história dele, do apoio dos amigos, que é o máximo, né? Então, eu percebo essa
força de vontade, vamos dizer assim, de estar falando da trajetória dele, de se sentir à vontade, né? Isso é muito bom aqui para a gente na Liga, que ela é mais do que também acadêmica, mas ela também é uma rede de apoio, né? Das pessoas se sentirem confortáveis, delas falarem, né? Tudo o que estão sentindo e também respeitando isso. Quem não se sentir à vontade, né? Sim, o menos acadêmico possível, mas a fala do Lucas também, assim, eu anotei algumas coisas, né, que ainda não tinha o conhecimento, e eu acho que era MC Trans, né, que eu até pesquisei aqui a questão da moça que ele indicou, e eu perguntar também na questão, assim, como a da psicologia, os espaços que ele já fez parte, as vivências, não sei, de estágio, se tiver vontade para estar compartilhando. E é isso, gente. Muito obrigada. Eu também falo muito. Tem uma ordem para responder? Então, mais alguém vai querer fazer alguma pergunta? Porque vocês podem ir fazendo e aí a gente vai anotando aqui e depois passa para os convidados responderem. Bom, então, como ninguém falou, eu acho que dá para vocês responderem. Se o Luca quiser responder primeiro, que a pergunta foi direcionada para você, né? Aí você pode responder primeiro e aí o Thiago pode entrar em seguida, se você quiser, tá bom? Vocês têm uns 15 minutos cada um para responder. Então, Fernanda, né? Oi, tudo bem? Então, vamos falar um pouquinho sobre como é que se dá essa discussão de gênero, né? Dentro do curso de pedagogia na UEPA. Como eu enxergo, primeiramente, esse debate? Bom, eu ingressei na UEPA em 2017. Esse debate ele não tinha as proporções que ele tem hoje. Tudo bem. Não tinha as proporções que ele tem hoje dentro da universidade. Quando eu comecei a ver essas questões de gênero e sobre transgeneridade, transexualidade e tal, dentro da universidade foram através dos minicursos, das oficinas, das rodas de conversas, coisas que eram organizadas por alunos de grupos específicos, ou seja, uma minoria ali dentro, organizando rodas, oficinas, minicursos voltados para essa temática em específico, mas não que um professor chegasse, falasse sobre isso em sala e tal. Até que, mais ou menos em 2018, ali, 2019, principalmente, eu fui percebendo essas discussões surgindo com os professores, quando eles traziam esse tema numa perspectiva transversal. Eles não tratavam disso especificamente. A gente não teve, sei lá, uma disciplina voltada para essas questões em específico. A gente teve questões ali transversalizadas, onde os professores traziam essas pautas, em questões, assim, falando de opressões no geral, mas em específico a questões de gênero, é muito atribuído esse debate de gênero ao papel do menino e ao papel da menina. Quando a gente pensa em educação infantil, a gente está falando justamente de que maneira a gente trabalha a educação para um menino, de que maneira a gente trabalha a educação para uma menina, como é que uma criança, na realidade, deve receber essa educação e por que essa educação tem que ser a gênero, né? Uma educação que seja abrangente, onde, em se tratando da educação infantil, em se tratando dos momentos, por exemplo, de brincadeiras,
dos momentos de comportamentos onde o professor costuma, né, chamar ali a atenção. A gente tem muitos relatos, né, dessa educação tradicional, né, que se pauta justamente nessa questão comportamental, de padrões sociais e tal. Então, atualmente o que eu percebo é um caminhar. Eu percebo que também os próprios alunos da universidade inserem essa temática, transversalizam ela, procuram das maneiras mais criativas, inclusive, trabalhar questões de gênero, questões de identidade, de raça, de sexualidade, de religiosidade dentro da universidade. É assim que eu enxergo. Agora, assim, eu percebo que há um caminhar longo, principalmente quando a gente fala em crianças transgênero. Eu sinto uma necessidade muito grande de a gente levar essa discussão e mais para frente, assim, dentro da universidade, entendeu? A gente está trabalhando essa discussão aos poucos, mas ainda é algo muito cru, a gente não vê assim dentro da universidade. Agora, quando a gente pensa em educação para jovens e adultos, a gente ainda bate na mesma tecla de uma educação igualitária, porém binária. A gente não fala assim sobre mais gêneros, é algo muito perdido. Então, o que eu enxergo assim sobre essa questão de gênero e de transgeneridade em pedagogia é isso, tá? Eu não sei se contemplou bem o que tu querias que eu dissesse, mas eu acho que é isso. Foi ótimo, obrigada. Agora, o Luca falando sobre a questão da questão educacional, né? Recentemente, semestre passado, eu tive uma disciplina de estágio, né, estágio obrigatório, que era em educacional, né, psicologia educacional. E aí, nessa disciplina, a gente produziu, né, documentos, posso falar, meios de intervenção para demandas da escola de aplicação da UFPA. E aí surgiu, né, a gente fez um levantamento a partir do que os professores queriam. Mas antes disso, né, a professora que é psicóloga de lá também, ela ela falou sobre algumas demandas que surgiram a partir dos alunos, né, do ensino médio, que tinha uma aluna trans que estava passando por dificuldades em casa e estava procurando, né, apoio da escola e tal, para conversar sobre isso, né, de tipo conversar com a psicóloga sobre o que ela estava passando em casa. E aí, né, a gente começou a discutir sobre esses diferentes atravessamentos, né, do aluno para além da escola e como formas de intervenção, né, maneiras de intervir de uma maneira mais educacional, mas também pensando em uma promoção de saúde mental daqueles alunos. E aí a gente produziu, né, cartilhas, né, foi dividido em grupos, assim, os estagiários, a gente produziu cartilhas, palestras e tudo mais, tanto para os professores quanto para os alunos e também para o núcleo familiar, né, do aluno. Tipo, justamente para introduzir, né, os professores e também os pais, né, a respeito de questões como sexualidade, gênero, mas de uma forma assim, não muito na cara, né? Porque a gente sabe como, como é, né? Ai meu Deus, meu filho tá sofrendo de ideologia de gênero e não sei o que lá na escola e começa muito barulho e enfim. E aí a gente pegou uma perspectiva mais da adolescência, né? De falando sobre, por exemplo, o processo da adolescência enquanto descobrimento para descobrir identidade, né, construir a própria identidade, né, é um momento para o sujeito ele encontrar um grupo que ele se identifica, dele passar por aqueles processos de entender o que ele é, o que ele quer, de quem ele gosta, do que ele gosta, aquela etapa de que ele quer
ser um mini adulto, né, tentar ter uma construção de senso de responsabilidade, apesar de ainda passar por aqueles momentos de impulsividade da adolescência, né, e de todo um sofrimento que é a etapa da adolescência. E aí a gente produziu essa cartinha, né, pensando nisso, falando sobre esse processo da adolescência, atrelado também a questões LGBTs. E foi, tipo, veio resultados bastante significativos a partir dessas intervenções que os estagiários fizeram. E eu achei interessante, né, tipo, falando daqui da psicologia, falando de educacional que o Luca falou, interessante isso. E entrar um pouco nessa questão de vivência de estágio, né, que foi um pouco da pergunta que fizeram em relação ao meu curso. Mas, assim, minha vivência enquanto estagiário, assim, em outros ambientes, eu me senti muito seguro, por exemplo, quando eu estava estagiando, quando começou o processo de transição, né, de eu entender uma pessoa trans, de eu passar por aqueles medos, inseguranças da etapa inicial, né, daquele susto que eu estava tomando de mim mesmo, foi um pouco complicado para mim, assim, porque eu também estava em estágio, né, assim, era no hospital universitário em Betina, e eu tinha que lidar com os pais da criança e a criança, e eu tinha que falar assim, oi, prazer, eu me chamo Thiago e tal. E eu ficava muito inseguro no início, assim, de tipo assim, o pai olhar pra minha cara e ficar assim, que? De, sei lá, sabe, de passar por algum tipo de transfobia no meu ambiente de estágio, que é um ambiente, de certa forma, profissional, né? E isso me dava muita segurança de lidar com o público ao mesmo tempo que eu ainda estava tentando construir, digamos, a minha própria autoestima enquanto pessoa trans, porque muito da forma como a gente lida com o outro, enquanto eu acredito que seja assim, enquanto uma pessoa trans, e muito também da forma de como a gente se vê e de como a gente se comporta diante do outro sem querer se anular diante dele, sabe? E aí foi um pouco complicado. Naquela época eu ainda tinha um certo grau de passabilidade, mas não era tanto assim. Mas em nenhum momento eu, pelo menos, sofri algum tipo de transfobia. Eu conversei com a minha coordenadora sobre, olha, no início também eu era um pouco acuado, assim, não falavam assim, oi, então, para os meus professores assim, então, não é fulano, sou Thiago agora e tal. E aí, de passar por todo esse processo, parece que assim, que eu tenho que toda hora estar saindo do armário, sabe? É chato. Você tem que falar assim, então, Thiago, tá? Aí vinha outro semestre, então, meu nome é Thiago, tá? Aí não sei o que, aí tem que falar com o então, meu nome é Thiago, né, masculino, pra não sei o que e tal. E toda hora parecia que eu tinha que estar me mostrando pro mundo, assim, quem eu sou e a forma que tem que falar comigo, tem que me tratar e tudo mais. E é exaustivo, sabe? É exaustivo porque antes de tu falar, tu pensa, pô, será que essa pessoa vai ter uma reação negativa? Pô, será que eu vou ser respeitado? Será que a pessoa, sabe, tu fica, tipo, pensando várias coisas. Além disso, ainda tem que lidar com o público, né? Mas é interessante que eu sempre trabalhei com criança. E aí, é interessante que nessa época, eu atendi algumas crianças que elas ficavam, tipo assim, é o tio Thiago, é o Thiago. Aí tem uma criança que ela ficou um pouco confusa. E aí ela esperou eu sair da sala, virou para outro estagiário e falou assim, é um menino mesmo, mas ele fala assim meio diferente e tal. E eu acho que não é menino, não. Então, tipo, é interessante que a criança era bem pequena, mas ainda assim ela tem marcações de gênero na leitura social muito forte, já muito presente. Porque criança entende tudo. Criança, tipo, ela tá ali brincando, mas ela tá escutando tudo que os outros estão falando, e ela vai construindo o próprio mundo dela, né, as próprias referências, e é interessante estar atento a isso também, né? Porque, por exemplo, lidando com criança, né? Já cheguei a lidar com crianças assim que atender crianças, que na hora da brincadeira, porque criança a gente atende brincando, né? É por esse meio que a gente cria vínculo, que a gente escuta a criança, que a gente faz a intervenção, é pela brincadeira. E aí tinha crianças, por exemplo, assim, que não queriam brincar com brinquedos ditos de menina, porque ele era um garoto. Aí a gente questiona, né? Mas por que, fulano? Mas é brinquedo, né? Por que não? E aí a criança fala, não, porque
ser brinquedo de menina, e meu pai falou que brinquedo de menina eu não posso brincar, eu tenho que brincar com brinquedo de menina, eu quero carrinho, eu quero tudo aquilo que é dito do masculino, tudo aquilo que é dito do feminino não é meu, entendeu? E é interessante ver que muito do que vem depois da gente vem muito de quem veio antes da gente também, né? Então, tipo assim, os pais dessa criança estão inseridos em um contexto e vão passar para essa criança representações e formas de enxergar o mundo e nesse momento de construção inicial que a criança, por exemplo, vai construindo a forma dela de lidar com o outro. Por isso é tão importante a gente conversar com as crianças, sabe? Tipo, eu sempre falo assim, gente, criança tem que conversar, tem que brincar junto e tipo, tá ali, sabe, ajudando a dar os significantes, né, que a gente fala da minha área, os significantes para aquele sujeitinho crescer e ser, digamos assim, alguém que não vai reproduzir discurso transfóbico, homofóbico, sabe, bifóbico, que vai, tipo, por exemplo, eu não sei se vocês viram, né, uma travesti, ela foi tacada a fogo, eu não sei se era uma travesti ou uma mulher trans, eu não me recordo muito bem, mas foi tacada a fogo por um grupo de adolescentes, sabe? E, e tipo assim, cara, adolescentes, sabe? E foram lá e fizeram isso e várias complicações e tudo, e daí tu tira assim, de qual o contexto desses adolescentes, os tipos de processo de subjetivação eles passaram e o ato, até chegar ao ato de transfobia, de tacar fogo numa pessoa trans, sabe? Até chegar nesse ato. Então, tipo, muita coisa acontece antes disso. E acontece bem pequenininho. É bem... Aquela criancinha ali, ela já entende das coisas. Então, tipo, educação, para mim, sempre foi e sempre será o primeiro caminho para a gente conseguir construir espaços seguros, construir um mundo, tipo, que a gente não fique em alerta o tempo inteiro andando por aí, sabe? Ficando com medo de sofrer transfobia ou passar por algum processo de violência, assim, né? Um tipo de violência física por ser uma pessoa trans, sabe? Então, começa desde muito pequeno, desde muito antes, sabe? Pensar no futuro é pensar também nas criancinhas pequenininhas que a gente lida, seja no supermercado, seja na escola, seja onde for, sabe? Seja onde for, onde a criança estiver, ela vai aprender alguma coisa. E ela, de alguma forma, pode ser que aquela coisa reverbere nela de maneiras diferentes e a gente tem que estar também atento a isso, sabe? E é isso. Eu vou passar a fala para a Aline primeiro e depois para a Luísa. Pode falar, Aline. Oi, gente, boa tarde. Primeiramente, também queria agradecer ao Luca e ao Thiago. Eu cheguei um pouco depois, que eu estava resolvendo algumas coisas. Peguei um pouco da fala do Thiago, mas ouvi vocês respondendo as perguntas. E só tenho a agradecer mesmo pela disponibilidade de vocês e a fala, que são falas importantíssimas. Do que o Thiago falou, que reverberou aqui, atravessou aqui em mim, é sobre essa questão da educação, né, da base. Né? Tu falaste dos adolescentes que atearam fogo, né, no corpo de uma mulher trans ou uma travesti. Não tenho certeza, mas foi uma das duas questões. E como essa educação ela é base assim para muita coisa, assim, para muitos contextos, né? E aí eu lembro que numa clínica que eu trabalhava veio uma questão da mãe de um adolescente, né? Sobre o desejo dele de querer usar maquiagem, né? Brincar com maquiagem e tudo mais. E como a preocupação dela, né, ela trouxe para o psicólogo em questão, de como a preocupação dele estar brincando e ter interesse por isso, sabe? E como isso é preocupante, né? Preocupante no sentido de até que ponto a maquiagem vai afetar alguma coisa, sabe? Maquiagem, para mim, é maquiagem.
né? Eu, na minha perspectiva, não vejo problema nenhum, né? Mas aí tem a perspectiva de uma sociedade machista, sexista, transfóbica, enfim, LGBTfóbica e entre outras. E de como isso pesou naquele momento para aquela mãe, né? Por questões muito antes, como o Thiago mesmo falou, e de como isso também, não sei a maneira como ela colocou também para esse adolescente, deve ter atravessado também, né? Esse adolescente. Porque é uma questão de se pensar, né? Do que estamos falando dentro das salas de aula, porque uma coisa a gente discutir aqui com pessoas que possivelmente fazem graduação, né? Mas eu, particularmente, por exemplo, na minha época de fundamental, ensino médio, pouco se discutia sobre sexualidade, sobre gênero. Eu acho que eu não consigo lembrar de algum momento que foi discutido. Então, e aí essas questões a gente acaba tendo contato mais na graduação, né? E aí isso é problemático, porque a gente vive de uma bolha ali no ensino médio, no ensino fundamental, que não dá um espaço para as sexualidades, para as orientações, para os gêneros se expressarem, né? Virem ali, se fazer presente e também serem discutidos, situações serem refletidas, né? Violências serem combatidas, porque é um espaço também de múltiplas violências. E aí eu trouxe um caso para vocês dentro de uma clínica, né? Mas imagine só dentro de uma sala de aula, como é que isso funciona. E são questões que não são discutidas. Não só questões da sexualidade, de gênero, mas questões como raça também, né? Eu lembro que uma vez eu fui numa escola também falar sobre racismo, que é o período de consciência, consciência negra, né, de novembro, que as pessoas dão uma atenção maior, né? Por quê? Fica aí, só joguei. Aí, e a gente foi falar justamente sobre racismo, né? E de como adolescentes brancos ali, né, nitidamente privilegiados, não conseguem perceber, né? Acabam reproduzindo muitas falas e comportamentos dos seus familiares. Ah, eu não sou racista. Eu não sou racista. Tem até um amigo que é preto e tudo mais. Então, são falas que se propagam dentro do sistema educacional, né? E realmente eu fico pensando que esse sistema, eles não veem os indivíduos, né? Eles veem apenas os números ali em que querem passar essas crianças e adolescentes. Mas essa questão da base na educação, discutir sobre isso, eu acho que é extremamente importante, dar abertura para inúmeras mudanças, assim, de perspectiva, de comportamento. E aí fica também para nós, acho que não sei quem vai, né, ali preferir docência e tudo mais, adentrar, né, o meio acadêmico, o meio escolar, propor também essas discussões, né? Nós, enquanto futuros profissionais, também temos a possibilidade de mudar os espaços que a gente adentra, né, que a gente vai alcançar. Então, eu acho que parte de nós também, né, enquanto indivíduos, mas também enquanto futuros profissionais. Porque, como o Thiago falou, e como eu também reitero, é um meio que acontece milhões de coisas, e que muitas coisas também podem ser reformuladas, que eu acho que é extremamente necessário e urgente. É isso. Luísa, você pode falar. Oi, gente, boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer aos dois pelas falas, né? Porque foi algo muito emocionante e também muito construtivo. Então, é isso que eu queria agradecer. E eu queria voltar a questão um pouco também para a questão acadêmica, né? Como já foi citado, o suicídio, a violência é algo que é muito frequente assim na comunidade trans, que não vai se resumir apenas à mulher e ao homem trans, mas a exemplo da não binariedade, ela própria é como um iceberg, né, e possui vários espectros.
Então, eu queria saber se vocês acham que na comunidade acadêmica, que a comunidade acadêmica em si, pode, deve ou já faz investimentos para ampliar essa discussão, tanto para ajudar pessoas trans, quanto para expandir essa concepção e promover uma melhor inclusão. E se vocês têm ideias de como isso poderia ser feito. E eu também queria saber se a faculdade foi uma experiência importante para essa questão do autoconhecimento. E é isso. Os convidados podem responder à vontade. Tu quer responder primeiro, Luca? Tu que sabe. Beleza. Tá, deixa eu Vai falar lá, que eu sou pode mais falar. esquecido daqui, eu acho. Ih, tô anotando. Eu já me perdi, peraí. Eu tinha anotado alguma coisa aqui. Mas, assim, uma coisa que eu queria falar primeiramente era sobre essa importância, né, da gente discutir e como isso não aparece muito durante a nossa formação, né? Eu acredito que, por exemplo, antes de eu entrar na universidade, eu queria estudar psicologia. Acho que todos nós queremos estudar a profissão que a gente escolheu, o curso que a gente escolheu, né? Aí chegando lá, eu acredito que isso é muito como universidade pública, porque não acredito que não seja tanto em universidade particular, né? Porque já sabemos os motivos aí que atravessam. Mas eu vi que, sabe, tipo, muitas coisas estão ali no meio do se formar um profissional, sabe? Tanto para aquele profissional que vai seguir carreira acadêmica, né, vai fazer mestrado, doutorado e tal, quanto para aquele que vai realmente para o âmbito mais de atuação, né, da profissão. E aí, tipo, muitas coisas são discutidas no meio disso e muitas coisas deixam de ser discutidas no meio disso também. Tipo, eu não vejo muito, por exemplo, assim, não tem, na verdade, na grade curricular, falar sobre essas outras formas de que atravessam o sujeito para além de, por exemplo, áreas mais abrangentes, né? Por exemplo, posso falar por psicologia. Estudar psicologia educacional, né? Escolar e educacional. Aí a gente vai falar sobre a atuação do psicólogo, sobre quem é o psicólogo dentro dessa instituição e tal. Mas beleza. E aí, dentro disso, né? As pessoas. E aí, tipo, dentro disso, o que pode emergir, né? E aí tem, por exemplo, o público infantil, o público adolescente, tem o público adulto, né? Os profissionais, a família. Eu falo sempre quando, por exemplo, assim, psicologia infantil, né? Psicologia infantil é incrível. O ruim mesmo é ter que lidar com os pais. O ruim mesmo é ter que lidar... Não, é incrível lidar com criança, é maravilhoso, mas a parte que quebra mesmo a gente é ter que lidar com os cuidadores responsáveis, que ficam mais próximos da criança e tal. Porque, por exemplo, na psicologia, a gente ajeita tudo bonitinho, chega o pai, pá! Quebra todo o progresso. Assim como a gente, depois de adulto, a gente percebe que essa mesma coisa acontece, né? Tu vai pra terapia, sai de lá tudo bonitinho, chega a tua família e quebra tudo no meio, né? Acabou a brincadeira. E aí, tipo, é complicado, sabe? Mas, dentro da universidade, né, pelo menos da UFPA, eu vejo que tem muitos grupos de estudo, assim, que vão abranger diversos temas. E aí vai muito do universitário, né, tipo, sentir interesse e também eu acredito que desses grupos de estudo serem divulgados, porque tu fica sabendo de uma coisa por alguém, por alto, tu escutou numa conversa, alguém no RU conversando, tu, caralho, como assim existe... Desculpa, gente, palavrão. Mas como assim existe esse grupo de estudo? Me fala, me passa o número, sabe? E, tipo, muitas coisas deveriam ser divulgadas na universidade que tu fica sabendo quase saindo de lá, muitas vezes, sabe? Tipo, às vezes tu já saiu, e aí tu fala, como assim tinha isso lá? Não sabia. Tipo, é assim. E aí, por exemplo, eu faço parte de um grupo de estudos de masculinidade, né? Homens, masculinidade e saúde. É essa o título do grupo. E aí, nesse grupo, né, tem um grupo de estudo, tem a área de pesquisa, e é muito interessante porque quando eles discutem masculinidades, eles também discutem as transmasculinidades. E é extremamente importante porque, por mais
né? Não existe uma masculinidade. Tipo, o que é masculinidade? Não existe uma masculinidade. Existem as masculinidades, e dentro dessas masculinidades existem as diferentes masculinidades que vêm aí a partir, de, por exemplo, de um homem preto, de um homem branco, de um homem trans, e de um homem indígena. Então, tem muitas coisas que atravessam, né, de diferente forma, e é muito bom porque, tipo, discutir com outras pessoas também para entender muito por esse meio, não só academicamente para lidar com o sujeito, por exemplo, enquanto psicólogo, mas também serve muito para a nossa constituição enquanto indivíduo. Aí uma das perguntas, né, entrando nisso, foi sobre se a universidade, como foi que a universidade ajudou nesse processo difícil de autodescoberta e tudo mais. Tipo, para mim, ajudou muito, muito pelo fato do meu curso, principalmente, puxar muito pro lado reflexivo das coisas, sabe? Tipo, de tu parar e pensar, de tu entender as diferentes formas de ser e estar no mundo. E me ajudou muito a questão. Eu falo muito das minhas amizades, né, porque a gente é real. Tu só se descobre a partir da diferença com o outro. Não adianta. Sabe? Se tu ficar só matutando as coisas na tua cabeça, pode ser que o processo seja mais demorado, até mais doloroso e muita coisa acontece. Fazer trocas é extremamente importante. É por isso que eu falo muito bem das minhas amizades. Tipo, realmente é muito bom não ter amigos e tal, muitos amigos, mas é muito bom, primeiramente, ter alguém com quem você pode conversar. Eu acho que isso é muito importante. Porque é pela fala que muitas vezes tu percebe alguma coisa na tua cabeça. É pelo outro que te mostrou um post, olha, tu já viu isso aqui e tal, e tu, caramba, e aquilo fica na tua cabeça, aí tu vai e pesquisa mais sobre. O Luca que assistiu uma série e tipo, meu Deus, e aí? E agora? Vou pesquisar? Mas aí muitas vezes tu quer conversar sobre, trocar ideia com alguém, sabe? Tipo, mano, eu tô pensando umas paradas aqui, sabe? Tipo, e conversa, e conversa, e conversa, e vai chegando para além daquilo que antes era só uma pequena ideia, e, tipo, ir desbravando isso. E eu acho que ter redes de apoio, né, que a gente chama, é muito importante. É muito importante, porque muitas vezes a gente não tem, por exemplo, como ir no psicólogo, sabe? Cara, tô tribulado, vou no psicólogo. Muitas vezes, sei lá, num rolê que tu tá sentado e daí, tipo, chega alguém e começa a conversar contigo e troca uma ideia, e daí a universidade me ajudou nisso porque em psicologia é incrível como todo mundo gosta de falar da vida. Como todo mundo gosta de fofocar, nossa, um povo fofoqueiro demais. E aí é aquele momento assim que, por exemplo, no meu bloco, né, a gente senta, acende um cigarro, tomar um café, saudades aula presencial. Eu sinto muita falta disso, isso afetou muito meu percurso acadêmico agora final, né? Porque eu não encontro mais os meus amigos para discutir sobre o curso, por exemplo. Eu discutia muito sobre, tipo, tema de TCC, escrita e várias coisas, e agora eu não tenho mais isso, assim. Isso dificultou pra caramba, para vocês verem como socializar é importante. Socializar conhecimento, coisas que tu estuda, é muito importante. Até para o teu próprio processo de aprendizagem. E aí a gente conversava tipo, isso é muito bom, sabe? É muito bom tu ter alguém que conversa e, sei lá, deixa alguma questão e tal. E a universidade, eu acredito que me ajudou muito nisso, porque por onde tu anda, tinha alguém falando sobre algum movimento. Federal, pelo menos, né? Quem nunca no Mirante, não sei se muita questão no FPA, mas no Mirante do nada alguém, vai ter uma roda de conversa sobre tal coisa, não sei o quê. Toma um folheto aí tu olha o folheto e fica, caramba, é na hora que eu tenho que, sei lá, estar no estágio, aí não dá pra tu ir, sabe, muita correria. E aí, tipo, ajudou muito, assim. Eu acho que se eu não tivesse entrado na universidade, ia demorar muito mais. Muito, muito, muito mais. Pode, tanto assim, sei lá, eu ia ficar, tipo, matutando muita coisa na minha cabeça, eu não sei, eu acho que ia ser muito difícil para mim, assim, porque eu ia ter uma outra cabeça, eu ia ser uma outra pessoa, eu ia ter outras amizades, provavelmente, que não estariam dentro de um círculo social de pessoas que entendem um pouco disso, né, que discutem um pouco disso. Eu acredito que o fato de entrar na universidade é um marco, assim, na tua vida, né? Muita gente entra, por exemplo, assim, achando que é hétero, aí chega lá e descobre que não, nossa, eu não sou hétero, que engraçado, engraçado, né?
tu sai daquele momento escolar, né, que, assim, deveria ser um momento que tu começa a identificar melhor essas coisas, né? Mas como na escola é muito um objetivo, te formar para fazer vestibular, sabe? Esse é o objetivo. Aí tem todo aquele bullying que é frequente acontecer, né? De escola é incrível como acontece muita ridicularização, né? E dos outros, assim. Sempre tem aquele grupo que quer fazer gracinha com o outro e acaba que tu fica muito acuado, assim. E não tem muito também dos profissionais, né? Dos professores trazerem discussões, assim, bacanas a respeito disso. E, e aí, tipo, a universidade me ajudou muito nisso, nesse sentido, assim, de eu ter pessoas com quem eu pudesse trocar ideia que fossem bem diferentes de mim. Na universidade, é um diferente do outro, é incrível, assim. Apesar de terem muitos brancos com vidas muito similares, ainda assim, as pessoas são muito diferentes e trocam muita ideia, assim, bacana, e eu acho que ajudou bastante. Principalmente no meu curso. Mas, outro ponto que eu ia falar... Ah, tá. É sobre a formação profissional. Que, que tipo assim, é muito bom eu, né, falando sobre questões de intervenções, assim, pensando mais no futuro, é interessante que a gente forme profissionais com visão crítica. Eu acho que esse é um ponto fundamental, assim, sabe? Porque tu vai levar para a sociedade uma atuação que dentro dessa atuação também vai ter a forma como tu vai lidar com o outro e também, de certa forma, agregar na vida dele ou não, sabe? Quem nunca foi num médico e o médico mal olhou na tua cara para escrever uma coisa e é isso, sabe? Tipo, nem conversou se, por exemplo, se tu pode comprar aquele medicamento, se tem outro que pode ser mais viável, mais barato, ou se tu pode fazer um tratamento alternativo, nada, assim, sabe? Eu tenho que, por exemplo, aplicar testosterona lá na Apivida, e aí eu entrar na sala porque eu ainda não tenho os documentos retificados, entrar na sala do médico e falar assim, olha, eu venho aplicar um medicamento. E assim, tipo, eu tento falar assim, olha como o que está instituído na sociedade controla muito a forma como tu te comporta. Eu entro na sala do médico, eu não tento falar muito grosso. Eu tento aprender a falar de uma forma assim que ele ainda não tome um susto de primeira, sabe? Porque, tipo, eu ainda controlo muito a forma como eu me comporto e eu preciso também lidar um pouco com isso, porque não tem cabimento, né? E aí eu falo, vem aplicar um medicamento e tal. E aí eles ficam olhando pra minha cara assim, e aí eles olham o medicamento e, tipo, é um tratamento hormonal, né? Aí já aconteceu, por exemplo, do enfermeiro que vai aplicar um medicamento ficar olhando e falar assim, tu tem a receita aí? Tipo, eu já passei pelo médico, não preciso te dar receita, sabe? Aí ele olha a receita tá com o meu nome social. Aí ele fica olhando, 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 e aí eu fico tipo assim, sim, sabe? Tipo, vai aplicar ou não vai? E aí ele pede documento de identificação. Então, tipo, uma coisa que deveria ser natural, não é também. Então, tipo, se essa pessoa tivesse passado por uma formação mais abrangente, seria um melhor profissional, talvez, sabe? E eu acho que isso é uma das formas de ajudar, sabe, as pessoas, assim, a ocupar espaços mais seguros. Muito pela formação, educação. Agora, acho que eu vou falar um pouquinho. Ai. Então, assim, de políticas na UEPA, assim, que eu enxergo, na realidade, assim, quando a verdade aqui na mesa, o que eu vejo são movimentos individuais de pessoas ali dentro que agem para que haja um acolhimento aos alunos, a quem chega ali com essa questão do gênero, e tal. Alguns grupos de pesquisa também que falam sobre gênero, sexualidade, também tem assistência do SAP, do NAI, né, que é um núcleo de assistência estudantil e tal. Então, algumas assistências existem dentro da UEPA, mas não voltadas exclusivamente a essa questão, né, de pessoas trans. E o que eu sinto falta, sinceramente, é
o fato de a gente não levar, enfim, né? Em vários assuntos a gente pode colocar essa mesma situação, que é o fato de a gente não levar essas discussões para fora da universidade, com programas de extensão, porque a gente está falando de uma realidade institucional, né? Uma realidade onde a gente tem aí que dar passinhos, como o Thiago colocou no início, né? Passinhos de formiga ali, trabalhando para a gente construir essa equidade de raça, de gênero, enfim. Então, o que eu enxergo é exatamente isso, é que a gente precisa ali construir mais circunstâncias de apoio, e em especial, eu acho que a experiência do Thiago no estágio foi muito enriquecedora aqui essa discussão, eu achei muito interessante. A questão das cartilhas que tu trouxeste, né, das palestras, eu acho que esse tipo de discussão ele tem que ser levado para a escola. Eu acho que, obviamente, a gente tem que falar muito mais sobre formação continuada de professores, não só de professores, é claro, acho que de todos os professores que fazem parte da comunidade escolar, tem que passar por um processo contínuo de formação continuada. Hoje a gente tem aí uma formação continuada que acontece uma vez a cada 6 meses. Isso não funciona. Isso não funciona. O que tem que acontecer é uma formação continuada de pelo menos uma vez por mês, trabalhando assuntos que estejam aí em voga na sociedade. A gente precisa falar das questões de gênero, mas precisamos também falar das questões raciais, precisamos também falar sobre cotas e por que as cotas foram instituídas, conjuntura política, tudo isso precisa ser esclarecido. A escola é um espaço para isso, é um espaço para discussão. Sim, a gente, como o Thiago falou, né, sobre a gente construir criticidade na formação profissional. A gente precisa construir essa criticidade desde a infância, através de uma pedagogia da pergunta, quando a gente instrui o aluno a perguntar, a querer saber. A criança é curiosa, né? Ela te pergunta as coisas, então que a gente não silencie essas crianças para que no futuro elas também sejam esses perguntadores, para que elas indaguem, para que elas questionem e para que a gente construa esse ideal, né, de sociedade, esse ideal que a gente preza, que é de cidadãos críticos e tal. Sim, a sensibilização é um passo muito importante, com certeza. A gente precisa dialogar em todos os espaços, né? Eu acho muito interessante quando a gente tem projetos de extensão. Eu sinto muita falta disso, assim, na pandemia. Foi uma coisa, assim, que a gente perdeu ainda mais com esse governo, né? Que a gente está tendo que lidar. Então, assim, a gente tem diversos ataques à educação, ataques que atacam a criticidade dos alunos. E quando eu falava de escola sem partido, eu ia falar justamente disso. Porque não é que não tenha um partido, mas é que tem um partido que não defende que você seja crítico, que você pense, que você fale. Não, é um partido que defende que você seja omisso, que você seja formado apenas para cumprir um determinado papel social, que é um papel de servir de mão de obra para os grandes barões aí da burguesia. É esse o fato, é isso. O que eu considero é que a gente tem que construir mais espaços críticos, que a universidade tem que produzir mais projetos de extensão, que isso não tem que ficar só dentro de ações individuais, porque quando os grupos, né, ali dentro de sala, montam projetos, levam para fora das universidades, eu percebo muito como uma ação individual. Às vezes, os próprios docentes da universidade, mas não a universidade em si organiza esses projetos para fora. Falta muito, eu sinto essa falta não só na UEPA, mas em todas as universidades. E eu acredito que seja isso, assim, resumindo bem assim, o que eu gostaria de dizer. Exatamente, isso mesmo. Ensino, pesquisa e extensão. Gente, então a gente está indo para finalizar
a roda de conversa. Mas antes eu queria saber se tem mais alguém que quer fazer uma colocação, ou os convidados querem encerrar com mais alguma fala. E é isso. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa antes desse encerramento, podem levantar a mãozinha. Bom, deixa eu me despedindo logo aqui, e o Thiago encerra com chave de ouro aí, colocando as palavras dele com muita sapiência para a gente. Eu só gostaria de agradecer mais uma vez o convite, eu gostei muito de participar desse momento, espero ser convidado aí outras vezes e assistir muito mais palestras dessa liga que está fazendo esses movimentos em relação à educação, que a gente consiga aí abarcar um número bem maior de pessoas para assistir esses momentos, para participar desses momentos de roda, e também para aquecer esse debate, né? E também que a gente não fique aqui restrito a falar de transgeneridade aqui no nosso grupo, mas como o Thiago falou, que a gente intervenha, que a gente fale com as pessoas, que a gente discuta, que a gente se impõe às vezes. Eu tenho muita dificuldade nisso, mas seguindo os conselhos do Thiago, eu vou fazer isso. E é isso, gente. Muito obrigada, Isabela, que me convidou para esse momento muito especial. Muito obrigado. Obrigada ao Thiago, um prazer conhecer. E é isso, gente. Muito obrigada a todos, aos que perguntaram, aos que fizeram os comentários. Eu agradeço muito, gente. Obrigada. Eu quero agradecer também, né, o convite. Eu gostei muito, né, dessa roda de conversa, eu gostei muito também da outra, que foi a primeira que eu participei. Eu acho muito importante isso, né, de trazer convidados que vão falar sobre a vivência deles, né. Eu gostei muito da fala do Luca, né, tipo, de trazer pesquisas e tudo mais, eu gosto muito disso, eu gosto muito de pesquisa. Só que eu fiquei assim, não, quando eu falo de pesquisa eu vou muito longe e aí eu vou ficar horas falando. E aí eu melhor vou ficar na minha. Aí, mas eu gostei muito, é muito bom assim, ter um espaço que possa compartilhar, né, essas experiências, até por uma questão de trocas, né, no sentido de que pode ser que alguém esteja passando por mesmo processo que eu, né, e se vê ali em algum momento e fica tipo, caramba, eu já passei por isso, ou estou passando por isso. Como, por exemplo, atualmente, eu tenho dois amigos meus que estão na universidade do meu curso de psicologia, que estão em processo, assim, desse processo de estar confuso, e uma pessoa que já está, né, já tem um tempo, né, com esse processo de se identificar, né, de se conhecer e se redescobrir como uma pessoa trans. E vem conversar comigo e falar, como foi, o que tu acha, né, como foi isso, eu queria saber um pouco, porque eu tô passando por essa situação aqui. E, e aí é interessante ver isso, né, acontecendo. E por isso que eu acho importante, assim, esse espaço que vocês disponibilizam, né, e que eu espero que vocês aprenderam alguma coisa que ficou na cabeça de vocês, seja repassado também, né, que vá para fora, assim, porque é isso o intuito, né? É para fora. E é isso, gente. Obrigado. Então, gente, estamos encerrando aqui a nossa roda de conversa. Muito obrigada, especialmente ao Luca, ao Thiago, que vieram com colocações enriquecedoras, importantíssimas para esse debate. E para que a gente possa discutir, não só aqui, mas levar essa discussão para fora daqui do ambiente da Liga também. E muito obrigada a quem esteve presente. Fiquem de olho que a gente vai vir com outras programações e vamos estar repassando para vocês. E é isso, gente. Obrigada a vocês presentes, aos convidados. E é isso. Uma boa noite para todos vocês. Existindo